Desde o início do ano, você acompanha aqui no Município Brasil uma série especial sobre mobilidade urbana. Já falamos sobre bicicleta, ônibus e metrô. Mas o que dizer de quem depende do barco para sobreviver? Nós fomos até o norte do país para saber como anda a situação desse meio de transporte. E olha, não é fácil não. É a última reportagem da série Se Mexe Brasil. A gente não pode dizer que é um transporte seguro porque a gente viaja pela natureza. A natureza não tem que respeitar a gente tem que respeitar ela. Apelamos para que houvesse empresas com o intuito de vir para explorar o ramo do transporte marítimo aqui, mas não tivemos sucesso ainda, porque não é um mercado sedutor. No Brasil, o transporte fluvial é relegado a um terceiro plano. Na Amazônia, por exemplo, é impossível ter soluções de mobilidade que não passem pelos rios. O que a gente vê é muitas vezes o transporte fluvial sendo negligenciado em benefício do transporte rodoviário, como sempre. A cidade, ela dá as costas para o rio, né? E isso em vários aspectos, no aspecto de turismo, lazer, e também se reflete no transporte. Nós temos rios, nós temos uma costa, um litoral bastante grande e com grande parte da população habitando aí, e a gente não usa essa possibilidade. Alguns estados já investiram nessa modalidade de transporte, seja de carga ou deixa de pessoas, mas está muito aquém daquilo que é o ideal. Lugares que você pode fazer, nós estamos fazendo. Recife está sendo feito, muito interessante. Existe um estudo para Teresina, é um modal que tem de ser estimulado. Nós estamos estimulando, obedecendo às características da cidade. Quando o assunto é transporte hidroviário, a gente logo pensa na região amazônica. Não é à toa. Por lá, todos os anos, 13 milhões de passageiros se deslocam pelos rios. O transporte na região amazônica, o transporte de passageiros, ele não é uma opção, né? E muitas vezes é a única forma das pessoas se deslocarem. A situação é precária. Nós temos barcos inseguros, nós não temos pontualidade, nós não temos controle, nós temos tarifas caríssimas para uma população relativamente pobre. Boa parte desse transporte se desenvolveu de forma espontânea pelos próprios ribeirinhos, pelos próprios empreendedores locais que fazem adaptações das suas embarcações para o transporte de passageiros. Infelizmente, nós não temos portos públicos. Nós temos, a maioria são privados e clandestinos, né? Gerando uma insegurança, inclusive insalubridade no local. Esse porto aqui tinha que fazer pelo menos uma dragagem aqui para facilitar, afundar a marcha. O poder público, a prefeitura, se viesse aqui, fizesse uma limpeza, qualquer coisa assim para melhorar essa saída e a entrada daqui. A gente, constantemente quando saio daqui do canal da Jadiá, eu faço o sinal da cruz para dizer assim, a gente conseguiu sair. E quando chega lá, agradece a Deus por ter feito uma viagem boa. Engarrafamento? Hora do rush? Que nada. As idas e vindas de quem depende das embarcações são definidas mesmo pela maré. A gente depende muito dela, tanto para ir como para vir. Com a maré baixa, o barco de maior porte não tem como navegar. É uma vida sofrida, porque o cara sai daqui só por maré, né? Macapá é a única capital do país que não é ligada a outras capitais por rodovia. Para chegar e sair daqui, só de avião ou de barco, navegando pelo Rio Amazonas. Dos 16 municípios do nosso estado, apenas um não é um município ribeirinho. Eu sou do Bahia, que sempre, desde quando me entendi, eu
depende desse transporte aqui. Há um completo esquecimento das políticas, seja por parte da Agência Nacional de Transportes Aquáticos, seja por parte do Ministério de Transportes, de incentivar o principal caminho de comunicação na região amazônica. Os senadores da Amazônia, deputados federais, as autoridades da Amazônia conhecem de fato o problema, propõem, mas não tem força política para transformar as suas sugestões em políticas públicas. Precisamos pensar em embarcações seguras, robustas, precisamos pensar nos piers, nos portos de atracação dessas embarcações, que sejam seguros também e que, principalmente nos núcleos populacionais de maior volume de população, que nós tenhamos essa conectividade com outros modais de transporte. A ideia que estamos desenvolvendo no plano de mobilidade é essa daí. É uma cidade com todos os modais se interrelacionando. Chaves é um dos municípios que dependem desse meio de transporte. Apesar de estar na ilha de Marajó, no Pará, a via de acesso mais próxima é Macapá. São 8 horas de barco. Mas a viagem pode durar 6 vezes mais se o morador quiser ir para a capital do estado, Belém. Aí são 48 horas navegando. Nós não temos linha regular de transporte marítimo para Belém. Nós temos para o estado do Amapá. São os pequenos empreendedores que têm seus barcos e conduzem os passageiros, né, cobram passagem, cobram frete. É preciso realmente ter um projeto, um programa para que se tenha o atendimento da população que utiliza esse tipo de transporte com conforto e com segurança. As melhorias nos deslocamentos via barco, ônibus, metrô e bicicleta podem demorar. É que só os municípios que apresentaram plano de mobilidade vão receber dinheiro da União. Pensando em quem ficou de fora, o Congresso analisa a ampliação do prazo. O que tem discutido no governo federal é de expandir o prazo, né, dessa contribuição até 2018. Nós acreditamos que expandir possa ser uma alternativa, mas essa expansão ela tem que ser condicionada para que cheguemos em 2018 com todos os municípios com planos efetivos de mobilidade urbana. Na medida que o Estado brasileiro perceba que ele tem uma responsabilidade pela mobilidade de todos, então significa cuidado que não foi cuidado esses anos todos, que é o transporte público, a bicicleta e os pedestres, nós vamos ver uma outra realidade da mobilidade no país. Em mobilidade não existe solução universal. Talvez mobilidade seja o aspecto da vida cotidiana em que mais vale aquele raciocínio. Pense globalmente e haja localmente. É preciso que o governo federal assuma para si essa tarefa de liderar as grandes soluções ou a grande solução para a mobilidade no Brasil. Até agora nós estamos marcando passo. Se a gente tem a bússola, é preciso que nós nos orientemos por essa bússola. Imagine uma rodovia sem buracos ou pedágio, por onde circula um transporte com alta capacidade de carga, baixo custo de manutenção, pouco impacto ambiental e um risco mínimo de desperdício ou roubo. Parece fantasia, mas não é. Esse modelo de transporte não só existe, como o Brasil tem tudo para se tornar líder no assunto. Eu estou falando das hidrovias. Aqui são mais de 40 mil quilômetros de rios e lagos potencialmente navegáveis. Mas por que esse modal não tem recebido quase nenhum incentivo para a movimentação de cargas e de passageiros? É sobre isso que eu converso agora com José Matsul, especialista em tecnologia de transporte. Professor, por que os governos federal, estadual e municipal não têm as hidrovias como prioridade? Em primeiro lugar, precisa ter rios que é navegável. Se não é navegável, você precisa de obras. E obras normalmente sai caro. E outro problema de transporte hidroviário é que é baixa velocidade. E para transporte de passageiro, principalmente transporte urbano, precisa de uma certa velocidade. Os passageiros têm pressa, têm horário para chegar. Tem essa coisa de ter uma diferente infraestrutura se for transporte de carga e se for transporte de passageiro é outra coisa? Completamente diferente. Transporte de passageiro, você precisa ter uma estrutura para embarque e desembarque rápido.
de passageiros. Igual a questão de metrô, né? Metrô o pessoal entra rápido e sai rápido. E transporte de carga não, é mais para transporte de minério de ferro, grãos, etc. Porque precisa de tecnologia, evidentemente, para carregar e descarregar cargas. Com relação à infraestrutura que a gente vê, assim, por exemplo, num rio ou num lago, se eu for transportar passageiro, eu preciso de um porto para chegar, eu preciso fazer uma dragagem, o que a gente precisa fazer? Ou depende do rio? Depende muito do rio, depende muito do lago, né? Primeiro, se não tiver, nós chamamos de calado, né? Profundidade necessária para que a embarcação possa entrar, você tem que fazer obras. Normalmente é dragagem, né? Tirar areia do fundo, né? Para tornar o canal navegável. Do outro lado, o rio faz parte da natureza, ele vai carregar novamente areia, material orgânico e vai tampar novamente esse local dragado. Então é uma obra, né, de manutenção relativamente cara, né? A gente ouve muito falar que o transporte hidroviário é o mais próximo do perfeito, do ideal, porque seria mais barato, seria seguro, não seria necessária tanta manutenção. Isso é verdade ou não? Isso é um mito? Comparado com outros modos de transporte, o transporte hidroviário é bem mais barato, é bem manutenção baixa, mas também não é que não tenha nada, sempre tem problema de manutenção, você tem que fazer manutenção nos portos, fazer manutenção nos trapiches, tem que fazer manutenção no canal, você tem que sinalizar as vias, né, hidroviárias também, tudo isso é necessário. Com relação ao transporte de passageiros, a gente pode dizer que o Rio Amazonas é um rio praticamente ideal? O Rio Amazonas é um rio que é naturalmente navegável. Você não precisa de nenhuma obra para que qualquer navio navegue naquele rio, né? Já é diferente de outros rios, né, que você precisa ter obra de melhoramentos para que o rio torne-se navegável. Por exemplo, é o caso do Tietê que você falava? Tietê tem diversas barragens, né? Nessas barragens você é obrigado a ter inclusas para que o navio possa subir e descer o desnível da água, né? Então precisa de uma obra maior, né? No rio Araguaia-Tocantins, mesma coisa, né? Você tem incluso lá em Tucuruí, por isso depende muito do rio que você vai utilizar para navegação. Não basta ter o rio, tem que ter o estudo e tem que ter o dinheiro para fazer as obras para transformar navegável. Navegável com segurança, precisa ter local para embarque e desembarque, que são portos, né? Precisa pensar em como fazer a manutenção desses portos, né? Não é só ter o rio para navegar. A solução boa, então, é a integração de todos os modais? Da melhor maneira possível, tá? Fazer uma integração dentro da necessidade, tudo isso sai dentro de um estudo detalhado de cada região. Que leva em consideração não só as características da região, mas também, assim, o fluxo de pessoas? O que levaria em consideração para fazer esse estudo e usar cada modalidade no seu percentual ótimo? As demandas de passageiros, demanda de cargas, né? O destino, né, dessas cargas, desses passageiros, são fundamentais para você fazer um planejamento. Então, professor, muito obrigado pela entrevista. De nada, obrigado pela oportunidade, né? Logística. A minha cidade tem logística porque ela está muito bem localizada. Ela faz divisa com o estado de São Paulo, o maior centro consumidor. Ela é banhada por uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil, que é o Rio Paraná. Ela tem a infraestrutura necessária para atrair indústrias e gerar emprego, tem termoelétrica, tem hidrelétrica e tem um povo muito acolhedor, com uma bela qualidade de vida. Isso faz com que Três Lagoas seja uma bela cidade para ser visitada. A vocês que não conhecem, conheçam Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, porque vão se encantar com o interior desse país. Eu sou Simone Tebet, nascida em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul. Ajude a galera aqui a fazer o Município Brasil. Mande aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. Quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Demorou! É só mandar por e-mail, postar no Instagram ou até no Facebook. Não esquece a hashtag Sou Daqui. Lembra do jogo da velha? Aquele símbolo lá. Vê se não vacila e participa. Os pequenos municípios sempre estiveram com a corda no pescoço. Agora, a crise financeira começa a apertar os estados mais ricos e até a União. Maio é mês de marcha dos prefeitos e a gente vai acompanhar como isso deve repercutir por lá. O programa de hoje está na internet. Anote aí senado.leg.br/tv e youtube.com/TV Senado.
A gente agradece a todos que participaram do programa e aqueles que nos ajudam no dia a dia. E claro, te espera no próximo Município Brasil.